Vixe, vixe, vixe. O efeito estufa é um processo que ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Como consequência disso, o calor fica retido, não sendo liberado ao espaço. O efeito estufa, dentro de uma determinada faixa, é de vital importância, pois sem ele, a vida como a conhecemos não poderia existir. O que se pode tornar catastrófico é a ocorrência de um agravamento do efeito estufa que destabilize o equilíbrio energético no planeta e origine um fenômeno conhecido como aquecimento global. A maior parte desse aquecimento, observado durante os últimos 50 anos, se deve muito provavelmente ao aumento dos gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, CF6, absorvem alguma da radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e irradiam, por sua vez, alguma da energia absorvida de volta para a superfície. Com esse resultado, a superfície recebe quase o dobro de energia da atmosfera do que a que recebe do Sol. E os gases causadores. O vapor d'água. Segundo pesquisas, as fontes naturais do vapor d'água são as superfícies de água, gelo e neve, a superfície do solo, as superfícies vegetais e animais. A passagem para a fase de vapor é realizada pelos processos físicos de evaporação e sublimação e pela transpiração. O vapor d'água é um dos constituintes variáveis do ar atmosférico, chegando a ter cerca de até 4% em volume. Este volume é extremamente variável e que esta variabilidade provém da extrema facilidade com que consegue mudar de fase nas condições atmosféricas reinantes. Essas mudanças de fase são acompanhadas por liberação ou absorção de calor latente, que associadas com o transporte de vapor d'água pela circulação atmosférica, atuam na distribuição do calor sobre o globo terrestre. Por apresentar essas características, o vapor d'água é considerado o mais importante gás estufa. Além disso, com a ação do efeito estufa, a atmosfera se tornará mais quente, contendo uma quantidade maior de vapor d'água em decorrência de índices mais altos de evaporação. Dióxido de carbono. As principais reservas de carbono da natureza são a biota, os solos e os oceanos. A biota, que consiste em toda a vida sobre a superfície da Terra, denominada em termos de volume pela vida vegetal, absorve cerca de 102 gigatoneladas, 1 bilhão de toneladas, de carbono por ano do liberado durante a fotossíntese. Isso representa cerca de 14% do teor total de dióxido de carbono da atmosfera nos oceanos. O dióxido de carbono também é absorvido da atmosfera em decorrência de processos tanto químicos como biológicos. Por processos físicos e biológicos, liberação de dióxido de carbono das águas marinhas, por difusão em decorrência de respiração das fitoplânctons, ficando cerca de 2 gigatoneladas retidas anualmente nos oceanos. Sendo assim, sem interferência humana, o carbono na natureza estaria em equilíbrio. A ação do homem desequilibra este ciclo desde a Revolução Industrial. A queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás gera anualmente mais de 5,7 gigatoneladas de carbono na atmosfera. A estas devem ser acrescidas mais de 2 gigatoneladas provenientes da queima e derrubada de florestas. Este carbono, mais o captado pelos oceanos e pela biota, resulta em um aumento líquido de 3 gigatoneladas de carbono por ano na atmosfera. Desde 1800, o metano é o segundo gás estufa em importância, produzido durante a decomposição anaeróbica. As principais fontes de metano são arrozais, pântanos, animais domésticos ou não, cupins, gás natural e outros meios anaeróbicos. A taxa de metano na atmosfera aumenta 1% ao ano, sendo pouco conhecidas as causas deste aumento. Algumas delas podem ser o aumento dos rebanhos domésticos, a expansão de culturas de arroz e principalmente os vazamentos de gás natural ou aterros. A permanência do metano na atmosfera é pequena, menos de 10 anos, sendo consumido na atmosfera em menor escala no solo. O metano tem um potencial de aquecimento global de 63 num período de 20 anos, ou seja, 1 kg de metano nesse período produzirá 63 vezes o aquecimento global de 1 kg de dióxido de carbono. Portanto, o metano é 20 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. Óxido nitroso.
Como gás estufa, o óxido nitroso é ainda mais potente que o metano e a sua eficácia é cerca de 230 vezes superior à do dióxido de carbono. O óxido nitroso é produzido nos solos, acredita-se vinha dos solos 90% das emissões de óxido nitroso. É possibilidade de óxido nitroso concorrer para o aquecimento global, por ser um absorvente eficaz de radiação infravermelha e permanecer muito mais tempo na atmosfera. O principal meio de dissipação deste óxido é a luz ultravioleta estratosférica, que o destrói, porém, essa dissipação é bastante lenta, podendo demorar até 150 anos. Sua consequência: eles causarão inundações em várias áreas costeiras de baixo nível, maior umidade, invernos mais brandos, verões mais quentes e secos e condições climáticas extremas pelo mundo, como tempestade e aridez. Já se constatam pelas perdas consideráveis das geleiras naturais do planeta, como por exemplo a geleira McCurdy, que representam uma fonte fundamental de água doce. O fracasso da redução das emissões de gases em efeito estufa levará a mudanças dramáticas na forma de viver das gerações atuais e principalmente nas das gerações futuras. O impacto será amplo e afetará não somente aos humanos, como todas as superfícies e espécies e ecossistemas do planeta. Tais mudanças poderão também causar severas desordens sociais, econômicas e dos sistemas ambientais, nos quais a humanidade sustenta sua sobrevivência. As mudanças necessárias aos padrões de produção e consumo atuais, sem investimentos necessários para promover o desenvolvimento sustentável, soluções para diminuir o aquecimento global. Diminuir o uso de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, querosene, e aumentar o uso de biocombustíveis, biodiesel e etanol. Os automóveis devem ser regulados constantemente para evitar a queima de combustíveis de forma desregulada. O uso obrigatório de catalisador em escapamentos de automóveis, motos e caminhões. Instalação de sistema de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias. Ampliar a geração de energia através de fontes limpas e renováveis. Hidrelétrica, eólica, solar, nuclear e maremotriz. Evitar ao máximo a geração de energia através de termoelétricas que usam combustíveis fósseis. Sempre que possível, deixar o carro em casa e usar o sistema de transporte coletivo, ônibus, metrô, trens ou bicicleta. Colaborar para o sistema de coleta seletiva de lixo e reciclagem. Recuperar do gás metano nos aterros sanitários. Usar ao máximo a iluminação natural dentro dos ambientes domésticos. Não praticar desmatamento e queimadas em florestas. Pelo contrário, deve-se efetuar o plantio de mais árvores como forma de diminuir o aquecimento global. Uso de técnicas limpas e avançadas na agricultura para evitar a emissão de carbono. Construção de prédios com implantação de sistemas que visem economizar energia. Uso de energia solar para aquecimento da água e refrigeração.